Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia para vocês. Vamos lá para o nosso devocional no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Nós vamos parar por aqui. Quando a palavra diz em seguida, Jesus foi conduzido, pelo Espírito ao deserto, está se referindo em seguida após o batismo, No capítulo 3, nós lemos que Jesus foi ali batizado, por João Batista, e logo após, esse batismo, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Daqui você entenda que assim como Jesus, após o batismo, ele passou ali por toda aquela tentação, acontece também na minha e na sua vida. Jesus, ele veio como carne, se fez homem, como nós, e mesmo assim, ele passou por tudo aquilo, e a palavra vai dizer que é o próprio Espírito que conduz, Jesus ao deserto. Assim como na minha e na sua vida, por diversas vezes, o próprio Deus nos conduz, a esse deserto, nos conduz a essa tentação. Eu acredito do fundo do meu coração que, assim como Adão, que era carne, que era homem, e na tentação do Jardim do Éden, ele não resistiu aquilo que estava sendo ofertado, não resistiu aquilo que Satanás, por intermédio da serpente, estava oferecendo. Eu creio que que o Senhor permitiu que Jesus passasse tudo isso se fazendo carne, para que nós não tivéssemos, assim como referência, Adão não resistiu, eu também não resisto, mas verdadeiramente como Jesus resistiu, eu também posso resistir. É uma questão de escolha, e aqui Jesus decidiu resistir àquela tentação. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. No versículo 1, a palavra disse que, passando-se 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Ele teve fome. Quem disse que ele não sentiu? Sentiu porque ele era carne, era ser humano como eu e você. Só que mesmo diante a fome que ele sentia, a forma física, que todos nós sentimos, ele tinha algo acima de tudo aquilo que ele priorizou, que era fazer a vontade do Pai. E por isso ele vai responder, que uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele sabia que o alimento verdadeiro que sustenta, o espírito dele é a palavra do Senhor. Que assim seja na minha e na sua vida. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que os protejam, eles os sustentarão com as mãos, mas para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus vai responder: as Escrituras também dizem: não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Aqui para que nós entendamos que muito mais importante do que conhecer a palavra é viver a palavra. O diabo estava aqui questionando, dialogando com Jesus, usando a palavra de Deus. Mas Jesus estava resistindo, vivendo a palavra de Deus. Entenda isso. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Isso é viver a palavra, isso é priorizar a Deus, isso é negar a si mesmo, negar as próprias vontades, declarando que a presença de Deus e a vontade dele nos importa muito mais do que qualquer coisa. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Você provavelmente também conhece a história de Jó, onde o próprio Deus permite com que Satanás tire de Jó riquezas, filhos, saúde,
Jó resiste tudo aquilo, continua adorando a Deus. E após todo aquele episódio, o Senhor restitui de uma forma ainda maior tudo que Jó havia perdido. Assim como também aconteceu com Jesus, após Jesus resistir àquela tentação e não negar a Deus, Satanás vai embora, o diabo vai embora e os anjos vêm servir o Senhor. É muito lindo, e para que você entenda que após a tentação da bandeja que está sendo oferecida pelo inimigo da nossa alma, se resistirmos, o Senhor vem com um banquete. O diabo tem bandeja, Deus tem banquete para mim e para a sua vida. Versículo 12. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: siga-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. E eu e você? Será que nós somos capazes de deixar de imediato e seguir a Jesus? Será que estamos nos desprendendo verdadeiramente das coisas desta terra? Será que verdadeiramente não estamos apegados às coisas materiais e estamos de forma imediata, sem questionar, cumprindo aquilo pelo qual o Senhor tem nos pedido, tem nos direcionado? Simão, André, Tiago e João deixaram tudo de forma imediata e seguiram a Jesus. Reflita sobre isso. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste ao rio Jordão. Entenda nessa parte que no início do capítulo 4 nós vimos que Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus resistiu tudo aquilo, os anjos vieram e o serviram, e agora Jesus encontra-se numa situação onde as multidões seguem a ele. Como tudo que o Senhor permite ao passarmos por provações, ao sermos tentados, quanto maior o ministério que o Senhor tiver para mim e para a sua vida, maior será a tentação. Quanto mais o Senhor for nos usar nesta terra, maior serão as adversidades que nós vamos enfrentar. Não foi em vão tudo aquilo que Jesus passou, permitido por Deus. Aquilo que ele iria fazer era muito maior do que tudo aquilo que ele sofreu. Aquilo que o Senhor vai fazer em ti e através de você é muito maior do que qualquer provação que você esteja vivendo. E esta provação, o nível da sua tentação, o nível da sua provação, tem a ver com o nível que o Senhor vai te colocar. Jesus arrastava multidões. Era preciso ser forte, era preciso não temer a nada, para quando estivesse naquela situação,
não temesse e expulsasse todo e qualquer tipo de demônio, curasse todo e qualquer tipo de enfermidade. E sobre a minha vida e sobre a sua vida foi deixada essa autoridade em nome de Jesus. Resiste a esse tempo de provação. O Senhor vai fazer muito em você, mas também grandes coisas fará através de você. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tenha um dia abençoado, um dia de paz. Que você venha refletir nessa palavra, venha desfrutar mais um pouco desse momento de Deus. Mergulhe nesse rio do Espírito, desfrute da presença de Deus e viva o sobrenatural.